Este é o PPFR Bovinos de Leite, numa visão de lucro máximo. Temos nessa primeira janela título, os créditos deste programa e logo abaixo os passos básicos como copiar ingredientes, como determinar e copiar exigências e por fim como rodar o programa. Próxima janela ingredientes, nós temos no primeiro momento esse espaço disponibilizado para formulação, onde deverão ser incluídos todos os alimentos que poderão compor esta dieta. E abaixo, uma estratégia matemática para viabilizar esse tipo de cálculo, ou esse princípio de cálculo, que é do lucro máximo. Nós podemos observar então que o leite entra como a única fonte de renda. Acima, nós temos os alimentos que estarão compondo a nossa dieta, entrando aí com valores negativos, exatamente porque são despesas desta formulação. Razão pela qual, então, aqui para cada quilo de milho que entra na composição dessa ração, existe então a despesa de 45 centavos. E assim por diante para todos os outros alimentos. Então, a combinação dessas despesas, através desses alimentos que serão selecionados para a dieta, e da produção máxima que deverá ser aí vista ou calculada pelo programa, que vai gerar então como resultado o lucro. Então a combinação desses dois itens é que nós temos a resposta da nossa formulação. Onde que vocês podem buscar mais informações a respeito desse princípio? Exatamente aqui, clicando, vocês poderão ver na literatura já disponibilizado mais informações a respeito desse princípio de cálculo. Vale a pena ler esse material. Prosseguindo, nós temos aqui embaixo toda uma lista de alimentos que poderão estar aí sendo selecionados para compor a sua dieta. Essa tabela ela é baseada no sistema Viçosa de 2007. Observe que essa tabela foi adaptada exatamente porque nós trabalhamos em quilos e em gramas. Isso permite uma grande flexibilidade na formulação e o que nós não conseguiríamos se estivéssemos trabalhando com porcentagem. Aqui, para exemplo, você pode simplesmente copiar uma linha por completo, copiar, e logo em seguida achar uma linha livre ou simplesmente sobrepor um dos alimentos. Aqui eu vou sobrepor o próprio silagem. Então dou aqui o colar e nós já temos aqui então introduzido o nosso alimento. Mais um detalhe, você poderá estar alterando o valor aqui do leite. Vamos dizer que agora o leite está valendo 80 centavos. Ou, de repente, caiu de preço, 0,60. Então há a possibilidade aqui de ser alterado e deve ser alterado ou atualizado o preço do leite. Vamos voltar aqui para 0,7 para darmos continuidade à nossa formulação. Próxima janela, nutrientes. Nessa janela você escolhe qual a característica do teu animal. Então, por exemplo, um animal de 600 quilos, produzindo aí em torno de 50 litros, com essa expectativa. Vamos ver que você deu copiar e atualize aqui desse lado esquerdo as recomendações. Dou apenas um colar. Mesmo assim, você pode alterar o teto, vamos dizer assim, de produção desse, ou expectativa de produção desse animal. Vamos dizer que seja 55 litros. Feito isso, você já tem condições aí de rodar o programa. Para isso, vamos aqui em formular, liberamos as macros, ok? E chamamos o solver. O solver, uma ferramenta do Excel para otimizar ração. A nossa ração é um otimizador. Aqui então damos o resolver e já achamos aí a solução. Já temos então a solução. O que ele diz para nós? Ele diz que apesar do animal ter o potencial de produzir 55 litros por dia de leite, a partir de 52 você teria uma redução do seu lucro. Então esse é o lucro máximo obtido com uma produção de 52,38 litros de leite por dia. Exatamente essa condição. Podemos observar alguma coisa ainda com um pouco mais detalhes em gráficos. Esses gráficos nós podemos observar que dois dentes chamam a atenção, o cálcio e o ferro. E o restante vocês podem observar que ele tende a 100%, 99,99, 100, 99,99, 100 e assim vai. Por que o cálcio ele tem esse diferencial? Isso é papel do nutricionista formulador checar as razões ou qual seria a justificativa disso. Para isso, então, nós temos aí que ter noções de fisiologia, nutrição, anatomia e bioquímica.
razão pela qual nós recomendamos esse programa apenas para zootecnistas, agrônomos e médicos veterinários. Então, tentando descobrir aqui por qual razão nós temos esse excedente de cálcio, se nós retornarmos aqui nos ingredientes, nós podemos observar que a polpa de citros traz uma quantidade muito grande de cálcio. Então, se nós zerássemos simplesmente esse valor e fôssemos dar uma olhada novamente nos gráficos, olha só, passa a ser negativo. Qual a razão disso? Exatamente porque a polpa, por contribuir com uma quantidade muito grande de cálcio, ela é que, na verdade, está dando ou caracterizando esse excedente. Então, se nós retornarmos aqui o valor original, vocês podem observar novamente lá que volta a ter aquela quantidade extra de cálcio, exatamente por essa contribuição da polpa. A mesma coisa em relação ao ferro. O exemplo é apenas didático, por isso que eu estou aqui deletando esses valores. Vamos novamente observar que agora, tirando a contribuição do ferro dos alimentos, cai para 19%. Então, realmente, nós vemos que essa carga ou essa quantidade de ferro que está sendo incorporada através desses alimentos que dá esse valor tão alto. Então, não há necessidade de nós nos preocuparmos, nesse caso específico, com esses dois valores. Quando nós caímos aqui na ficha de mistura e atualizamos essa dieta, pode ser observado que tanto o calcário, olha lá, 0 de participação, como também o sulfato de ferro, não são incorporados na dieta, exatamente porque já tem cálcio a mais ou ferro a mais. Então, o programa ele só incorpora os ingredientes que precisam trazer alguma contribuição em nutrientes. Então existe aí uma coerência devido à presença de cada um deles, justificando realmente o porquê. Vamos retornar aqui novamente em nutrientes. Vamos dizer que por alguma razão caiu o preço do leite, 0,50 centavos. O que acontece? Nós vamos lá ali no formulário, observe que o valor aqui era 52, vamos rodar de novo o programa. Resolver, olha lá, foi para 49. O que significa isso? Acima de 49 litros de leite, esse seria o limite de lucro máximo. A partir daí você começa a reduzir o teu lucro. Então, ele está levando em consideração o que custa alimentar esse animal e o que traz de retorno, que seria o leite, qual seria o ponto de compensação. Acima disso, o que o animal come não paga mais o que ele produz. Então, nós temos aí esse princípio de lucro máximo. Isso tem que ficar bem claro para vocês. Podemos ainda observar que se você quiser dar ainda mais uma acertada nessa tua ração, observe aqui que você tem a janela da proteína degradada no rumen. Temos aí como sugestão, para esse caso específico, um animal com 600 quilos produzindo em torno de 50 litros, sugerido 2,62 quilos de proteína degradada no rumen. Nada impede de você voltar aqui, acertar essa exigência 2,62 e pedir novamente que o programa rode. Vamos ver lá, formular, solver, resolver. Observando aqui, podemos ver que exatamente o que foi solicitado foi feito. Você pediu a exigência 2,62 e ele fez exatamente com 2,62. Então, demonstrando aí como é prático e como pode ser eficiente esse princípio de formulação. Essa ferramenta, então, nós deixamos disponibilizada para vocês e que vocês possam aí ter mais esta opção de cálculo de ração.